Bom dia a todos. Nós iniciamos aqui essa mesa de debates promovida pela Iniciativa FIS e pela Abrange, em torno do tema ampliação de acesso à saúde. Eu queria fazer uma rápida contextualização e passar para o Antônio e para o Marcelo, que vão ser os debatedores, considerando que, na verdade, o desafio da saúde sempre foi central na vida da população, todas as pesquisas de opinião pública revelam isso, e agora, dramaticamente realçada essa centralidade do sistema de saúde pela pandemia. Virou o tema central da vida da população. O Brasil se organizou nas últimas décadas para enfrentar esse desafio e deu margem ao surgimento de um Sistema Nacional de Saúde. Eu digo Sistema Nacional porque, na verdade, nós temos 3 subsistemas convivendo paralelamente. O SUS, o Sistema Público de Saúde, o Sistema de Saúde Suplementar, que cuida de 48 milhões de vidas, e o sistema de desembolso direto dos cidadãos, o dinheiro que o cidadão desembolsa no balcão da farmácia, nas clínicas populares, na contratação de tratamentos odontológicos, médicos e todos os cuidados de saúde que ele contrata diretamente. Bem, o tema é como ampliar o acesso. E, na verdade, no SUS, você, do ponto de vista constitucional, jurídico, você não tem nenhuma barreira na medida que o sistema se propõe a ser universal, de acesso universal. Não há nenhum tipo de discriminação. Mulher, homem, idoso, jovem, rico, pobre, todos têm direito de acesso ao sistema. Obviamente, na realidade, a vida é outra, porque há um grave estrangulamento em função do subfinanciamento. Então, o acesso é garantido pela Constituição, no entanto, há graves problemas de qualidade, de filas, de organização desse fluxo de atendimentos, e os cidadãos, apesar do SUS ser uma experiência vitoriosa, que está completando 33 anos, seu marco fundador é na Constituição de 88, muitos gargalos e estrangulamentos existem em função, principalmente, do subfinanciamento, já que o Brasil tem cerca de $350 por habitante ano na saúde pública para fazer tudo, porque a integralidade pressupõe o acesso da vacina ao transplante, do combate à dengue, à cirurgia cardíaca, enfim, é um elenco muito grande com dinheiro muito curto. Por outro lado, há um sistema que atende 48 milhões de brasileiros. A inibição é basicamente a questão econômica, de renda. E nós tivemos uma experiência recente na recessão do governo Dilma, 2014, 15, 16, 17, onde eram 51 milhões de usuários, em função da crise econômica, do desemprego, da recessão, caiu para 47. Agora, no ano da pandemia, 2020, recuperou 1 milhão de novos contratantes, pessoas que recontrataram o seu plano de saúde, e estamos aí com 48 milhões. Então, a barreira ao acesso se dá pela renda. Quando se onera o preço dos planos de saúde, ou a economia tem um movimento de recessão, de depressão, de letargia, de baixo crescimento, uma parcela importante da classe média baixa tende a abandonar e bater na porta do SUS. Outra discussão que está na mesa no Congresso Nacional é a criação de novos produtos de saúde mais acessíveis. Por exemplo, um plano que concilie a atenção ambulatorial, atenção primária e secundária, e permitindo o acesso em certo nível de uma camada maior da população. E é para isso que nós estamos aqui para discutir.
Eu queria, então, passar a palavra ao Antônio para dar início à sua apresentação. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Iniciativa FIS pelo convite, agradecer a Abrange também pelo convite. E como gestor e militante desse segmento desde 1990, 92, já há algum tempo nós acompanhamos e, vamos dizer, batalhamos aí em prol do segmento. O tema é muito interessante para o segmento, democratizando o acesso à saúde. E pelo tempo que a gente tem aqui, para a gente provocar um pouco de discussão ao final da apresentação, eu vou só falar rapidamente de algumas situações e modelos e considerações com relação ao tema para a gente, ao final, ter uma discussão. Como o Dr. Marcos já falou, hoje o universo de usuário de plano de saúde no Brasil, no último ano teve um crescimento, inclusive a gente tem em torno de 48 milhões de usuários. Tá? Pensando numa população do país que são 213 milhões de habitantes, também números aproximados, o que a gente enxerga é um potencial de crescimento de 77% olhando a população, sem entrar em detalhamento de perfil econômico, sem perfil de poder de compra, que a gente sabe que o Brasil hoje passa por uma crise econômica que tende a se agravar no próximo ano. Mas quando a gente olha para esses números, também a gente olha como uma oportunidade e um enorme desafio para a gestão e criação de produtos que podem vir a democratizar o acesso à saúde. Falando um pouquinho também da associação, o que a gente tem hoje, em nome da Abrange também. Hoje a Abrange é uma associação que congrega em torno de 150 operadoras, com mais ou menos 16 milhões de clientes. Dentro desse universo, a gente tem operadoras de pequeno, médio, grande porte, que tem uma capilaridade em todo o país. Então, nós estamos usando a expressão comum do Oiapoque ao Chuí. Então, a gente tem uma atuação nacional, isso também precisa respeitar. Mas como democratizar o acesso? E aí, olhando um pouco para as operadoras e pensando em modelos e formas que elas têm para melhorar o acesso e através de modelos. Uma primeira questão que as operadoras buscam para melhorar o acesso são modelos de gestão. As operadoras, como provedoras de serviço, precisam buscar cada vez mais melhorar a sua capacidade de gestão e seu modelo de gestão. O que significa esse modelo de gestão? O modelo de gestão envolve todas as áreas dentro da operação. Ela vai desde recurso humano, recurso financeiro, recurso de materiais, envolve a área assistencial, a área operacional. As operadoras buscam cada vez mais melhorar esses modelos, com técnicas cada vez mais modernas, para assim prover um serviço melhor, para assim conseguir melhor acesso, melhorar esse acesso. Um outro pilar para melhorar o acesso da saúde hoje é a tecnologia. Hoje a tecnologia melhorou e vem melhorando a cada vez mais o acesso à população. Um grande exemplo disso que a gente teve nesse último ano, até em função da própria pandemia, é o teleatendimento. Quando a gente olha para o teleatendimento, nós temos que respeitá-lo e vê-lo como uma ferramenta de acesso. Uma outra discussão que envolve muito tecnologia e as formas de acesso, e isso vem sendo discutido há bastante tempo, e hoje, com essas health techs, a gente consegue enxergar algumas alternativas bem interessantes, é a questão do prontuário único para o paciente. Que esse é um problema de acesso, porque você imagina o usuário que entra no consultório do doutor, seja ele particular, seja ele de ambulatório, seja ele em qualquer lugar, ele precisa ter esse monitoramento durante toda a linha de atendimento dele. Durante toda a evolução dele, seja ele ambulatorial, seja ele cirúrgico, seja ele em qualquer nível de atendimento. Então, a tecnologia
vem trazer alternativas para que isso se realize de fato. E isso provoca para melhorar uma relação desfecho-custo, porque toda tecnologia também tem custo e a gente tem que buscar isso. E a tecnologia também tem o lado perverso dela. Se não se tomar cuidado e se ela não for bem analisada com relação a impacto e custo, porque novas tecnologias hoje, se não forem bem direcionadas no que se refere à regulamentação, no que se refere à ANS, ela pode causar um problema muito grande no equilíbrio econômico-financeiro da saúde. E ao invés de melhorar o acesso, ela pode fechar ainda mais o acesso. Um outro tema muito interessante no que se refere à democratização, e aí o Dr. Marcos falou um pouquinho sobre isso. Hoje a gente tem alguma dificuldade com relação à acessibilidade de planos. Um exemplo que eu costumo usar, em função de militar muito no interior do país, são de cidades com pequena capilaridade assistencial. Você pega cidades aí com 40, 50 mil habitantes, que tem um bom hospital, que tem uma boa infraestrutura local, mas que não possui todo o atendimento, seja ele secundário e terciário. Quando você coloca um plano com uma cobertura global, como existe hoje, você muitas vezes aumenta esse custo e inviabiliza esse atendimento. Então, uma nova oportunidade de produto, um produto com uma capilaridade adequada a esse tipo de realidade, eu entendo que melhora o acesso, eu entendo que vai aumentar o acesso dessa população que hoje não tem esse tipo de produto. E por último, vou ser breve, vou só colocar esses itens, mas um último deles. Isso a gente vem discutindo há muitos anos, o mercado tenta uma maturidade nesse sentido e eu acredito que a gente vai conseguir chegar. É uma revisão do modelo de remuneração. A gente precisa parar de olhar para o fee-for-service como um instrumento de pagamento para o sistema. A gente precisa olhar para um sistema baseado em desfecho, baseado em resultado, baseado em realmente a gente mudar essa linha final, que a linha do fee-for-service hoje ela é muito, vamos dizer assim, difícil para a gestão do sistema. E é importante também, o Marcos falou com relação à questão do atendimento do SUS, com relação ao atendimento que o acesso é universal, a gente precisa pensar o seguinte, e esse é um item que eu busco há muito tempo e é um dos pilares que eu defendo. A gente tem uma situação que quanto mais a medicina supletiva conseguir aumentar o seu número de vidas de forma estruturada, de forma correta, dando qualidade a esse usuário vai vir para o sistema supletivo e os recursos utilizados pelo SUS serão melhor geridos para aqueles que não têm condição de aderir ao sistema. Então, isso para o sistema é importante. Nós estamos melhorando no todo. Os três pilares que o Marcos falou, tanto o privado, quanto o público, quanto aquele particular também. Deixo aqui essas colocações para vocês. Passo a palavra agora de volta para o Marcos e estou aqui à disposição para a gente discutir aí no tempo que restar essas colocações que eu fiz. Obrigado. Muito obrigado, Antônio. E agora vamos ouvir o Marcelo com as suas colocações sobre ampliação de acesso, democratização de acesso. Marcelo, é com você. Bom dia, gente. Bom dia, Antônio. Parceiro já de longa data. Bom dia, Marcos. Prazer estar te conhecendo oficialmente. Já te conheço, né, Marcos? Mas prazer estar te conhecendo oficialmente. Agradecer, antes de mais nada, o convite da Abrange, através da Abrange, o convite da empresa, da FIS, que está organizando isso tudo. Eu acho que o Justo é um cara que milita... Bom, antes gostaria de me apresentar rapidamente, acho que é importante. Eu sou CEO e fundador de uma empresa que chama Dr. Clean, uma operadora de saúde aqui do Rio Grande do Sul, Brasil. E, enfim, milito nessa área, ia parabenizar o Justo, mas a gente está junto nisso aí há mais de 20 anos.
Então, conheço de operadora, fundei a minha operadora e, enfim, nesta operadora trabalho há 25 anos com gestão de saúde. Quando me fizeram o convite, confesso que me senti bastante confortável para falar sobre o tema, porque nos poucos estados da federação que distribuem com mais representatividade em relação às carteiras das operadoras o plano ambulatorial é o Rio Grande do Sul hoje. Tá? Talvez pela característica do nosso empresariado, talvez por alguns acordos sindicais que ao longo do tempo foram prevendo como benefício mínimo, né, o plano ambulatorial. Acho que isso também acabou contribuindo para uma distribuição maior desse produto. Mas dito isso, eu acho que, pegando a fala do Justo um pouquinho, eu acho que a gente, para organizar um pouco a ideia para quem está nos ouvindo, eu acho que tem duas linhas muito fortes para trabalhar em democratização. Uma é toda essa questão da eficiência do sistema, né? É a gente usar a telemedicina para interiorizar os planos de saúde, né? Porque tu consegue com a telemedicina fazer chegar especialistas e exames em lugares que talvez numa medicina física tenha mais dificuldade de alcance. É tu usar prontuário integrado. A gente hoje tem várias iniciativas aí correndo em paralelo no Brasil de operadoras que estão tentando integrar o prontuário da rede própria, falando daquelas operadoras que são verticalizadas ou semi-verticalizadas com a rede credenciada, né, Justo? Isso é uma coisa que é um desafio, tu ter um prontuário único para tu conseguir trabalhar essa integração. Gestão de acesso aos serviços, né, com eficiência, colocar o serviço certo, para a pessoa certa, no local certo, ao custo certo, né? Então, isso é um desafio gigantesco dentro de um sistema de saúde. Comunicar bem, né? Informar as pessoas. A educação em saúde é um ponto-chave de um sistema de saúde. A tecnologia que suporta tudo isso, revisão do modelo de remuneração. Eu acho que tudo isso entra numa linha daquilo que as operadoras têm que trabalhar. Mas deixo a provocação aqui, porque eu vejo o pessoal falar muito em modulação de produto também, e eu acho que essa é uma outra linha que a gente tem que pensar. E eu, em algumas oportunidades, já gerei vamos dizer assim, esse questionamento. Hoje, a gente tem um plano ambulatorial, gente, regulamentado, com um conjunto de coberturas, que ele já é, na prática, um produto mais acessível à saúde, né? Eu acho que talvez tenham pequenos detalhes nesse produto que se a gente conseguisse mobilizar o órgão regulador, que eu sei que, né, enfim, tem as suas premissas, a gente respeita, mas se nós conseguíssemos promover esse debate para mostrar que o produto ambulatorial, talvez alterando um pouquinho a regra da urgência e emergência, daquelas primeiras 12 horas, que geram, às vezes, um desafio jurídico, acho que até com menos incidência do que outras matérias do sistema de saúde, mas eventualmente gera principalmente uma questão assistencial, porque se tu bota a urgência à disposição, aí o prestador de serviço, muitas vezes, para aquela operadora que trabalha com rede credenciada, aquilo interrompe a assistência e aí ele fica sem o financiador para aquela continuidade da assistência. Então eu diria que a questão da urgência e emergência hoje gera um desafio maior assistencial do que jurídico, no meu ponto de vista, com a experiência que eu tenho de gerir planos ambulatoriais, né? Então eu acho assim, a gente já tem um produto hoje para gerar um maior acesso à saúde, para ascender pessoas de uma classe econômica que talvez não tenham condições de ter um plano de saúde, talvez com pequenos ajustes desse produto. E eu traria como 2 exemplos essa questão da urgência e emergência, e talvez alguma limitação nos oncológicos, porque os oncológicos, com o potencial de custo desses farmacos hoje, em função dessas drogas de última geração, realmente começou a fazer um peso muito alto no produto ambulatorial. Mas assim, eu destacaria esses 2 ajustes para se focar. Eu acho que são pequenas coisas e a gente teria um produto já com um nível de preço e, consequentemente, de acesso a uma população, uma parte da população muito maior do que temos hoje, né? Um produto que poderia fazer frente para os cartões de desconto, que hoje, na verdade,
tenho uma dúvida, né? Porque no momento que eles dão desconto, é quase que uma coparticipação invertida que eles praticam junto à rede de atendimento aos seus beneficiários. Então, o meu quê aqui será que é tão complexo de fazer um ajustezinho, é um ajuste pontual no produto ambulatorial? No hospitalar, eu reconheço que esse debate talvez seja um pouco mais divergente, né? Não sei se esse é o termo, mas um pouco mais complexo de ser feito. Mas também, se nós escolhêssemos 3 ou 4 ou 5 coberturas para eleger, para trazer para o debate, a gente conseguiria ter um produto hospitalar né, de forma significativa, mais acessível. E quantos milhões de pessoas, gente, numa linha ambulatorial um pouquinho diferente? Eu não estou dizendo para tirar, né, quem sou eu para dizer o que fazer ou deixar de fazer, mas mantém-se os produtos, né? Quem tem condições de ter um produto mais completo, já funciona hoje assim, se a gente for parar para pensar que tem produtos com coparticipação que tornam a contraprestação muito menor, né? 20%, 30% menor do que um produto de mesmo segmento, de mesma cobertura, sem a coparticipação. Então a gente já, de alguma forma, a legislação já trouxe isso para o jogo, né? Por que não fazer pequenas modificações e criar uma segunda linha de produto ambulatorial e uma segunda linha de produto hospitalar? Porque eu também sou defensor que criar muitas linhas, eu também acho que não é legal, a gente traz confusão para o consumidor, a gente aí talvez faça segregações, porque eu acho que a lógica toda dessa segregação pontual de cobertura que eu estou aqui propondo é itens de mínima frequência e de altíssimo custo, né? Quem sabe vamos fazer um trabalho pontual nos itens de mínima frequência e de altíssimo custo e vamos tirar do sistema público, quem sabe 5, 10, 15 milhões de pessoas, né, num horizonte aí de 5 anos, que, poxa, mas aí, Marcelo, tu vai trazer para o sistema público o transplante ou a oncologia de última geração? Talvez realmente isso aconteça, mas quantas consultas de pré-natal, pediátricas, exames laboratoriais, odontologia, né? O quanto nós não vamos tirar desse sistema, porque eu sou um defensor do SUS, eu formado em administração hospitalar, estudei o SUS na faculdade, né? O SUS tem um ideal lindo e acho que funciona em muitos lugares, em alguns mais, outros menos, mas eu acho que é um sistema que funciona. Mas o grande desafio do SUS é acesso a 150 milhões de pessoas. O que eu noto nas regiões em que eu trabalho é que o SUS funciona por uma cirurgia de alta complexidade, que o SUS funciona por uma contrarreferência, mesmo a nível ambulatorial, de complexidade, mas talvez o SUS traga um pouco mais de dificuldade para aquele brasileiro que queira fazer uma consultinha eletiva de especialista, que queira fazer uma ecografia, que às vezes fica 3, 4 meses para fazer um exame, e quando chega para fazer o exame, bom, vocês já sabem, ou ele não precisa mais do exame, ou ele já precisa de outra assistência que não mais aquele exame, né? Porque já vai ser detectado um diagnóstico muitas vezes tardio. Então eu acho que, para tentar dar a minha contribuição, eu diria que são 2 grandes linhas. Uma é, quem sabe, a gente conseguir, com as nossas lideranças, a Abrange hoje tem um presidente que é super ativo e que a gente respeita e gosta, que é o Renato, e outras entidades que são fortíssimas no sistema de saúde brasileiro, né? Hospitalares, que acabam também eu não digo se beneficiando, mas ajudando a organizar esse sistema, os hospitais privados ajudando a organizar esse acesso, a Fena Saúde e tantas outras entidades de porte aí que poderiam e que estão trabalhando nesse sentido, eu sei disso. Então, acho que tem essa primeira linha, que é uma linha de eficiência do sistema, é gerar mais acesso através de mais eficiência, né? Que as operadoras façam o tema de casa também se tornando mais competitivas, mais eficientes, gerando o melhor produto ao melhor custo possível, né, melhor acesso, mas eu acho que também tem uma questão aí de legislação, de questões macro, né, o judiciário que está promovendo esse debate em relação a se o rol é taxativo ou exemplificativo. Poxa, isso é um debate gigantesco para tornar a saúde mais acessível, né, gente? E aí não passa por nenhuma operadora, por mais eficiente que um gestor seja, uma decisão dessas aí, ela comete o sistema de saúde de uma forma
eu diria irreversível, porque a longo prazo aumenta significativamente a mensalidade e isso restringe o acesso, né? Tornar a saúde hoje infinita, porque uma decisão de definir que o rol é exemplificativo, ela é a mesma coisa que dizer que a saúde é infinita. Como é que fica o preço para gerir uma saúde infinita? Né? Não precisa ser um cientista de dados para chegar à conclusão que esse acesso infinito vai se transformar em contraprestações, em mensalidades ali na frente para as operadoras não quebrarem. E aí tu começa um espiral, né? Que então mais preço, menos acesso, menos pessoas cobertas, mais pessoas para que o SUS assista, né? Então, queria dar acho que preenchi meus 10 minutos, eu não sei, Obrigado. moderador, mas estou aqui à sua disposição e à do meu colega Justo para continuar o debate. Tá bom, obrigado, Marcelo. Vamos aguardar, então, agora as questões apresentadas. Eu imagino que o nosso apresentador vai trazer alguma questão, mas eu queria aproveitar para o Antônio também interagir com o Marcelo, enquanto a gente aguarda chegar aqui alguma pergunta de alguém que esteja nos assistindo, essa questão que o Marcelo levantou muito bem, há que se ter previsibilidade. Você não pode ter um produto aberto. Um dos problemas centrais do produto ambulatorial é exatamente o que o Marcelo apontou, que é a presença da urgência-emergência, que faz uma ponte com o setor terciário e introduziu uma variável de imprevisibilidade. Você sabe como começa, não sabe como termina. E isso tem criado, quer dizer, a definição mais clara dos produtos, a coisa transparente para aquele que contrata, para o usuário, para o consumidor. Quer dizer, você definindo claramente um produto que tem atenção primária e secundária, todas as especialidades, todos os exames, mas apartada claramente do segmento hospitalar, inclusive urgência, emergência e alta complexidade, você poderia beneficiar milhões e milhões de brasileiros com um plano aliviando o SUS. O custo per capita para o usuário do SUS é R$ 1.500. Quer dizer, esses 3 milhões que abandonaram a saúde suplementar e foram bater na porta do SUS custaram 4 bilhões e meio por ano, sobrecarregando o orçamento do SUS. Então, Antônio, se você pudesse comentar, aprofundar essa questão que o Marcelo falou, dessa linha de ampliação de produtos e de mudança desse mercado, há uma comissão especial instalada na Câmara dos Deputados. A ANS e o Consul também têm discutido isso. Quer dizer, com pequenas mudanças, talvez a gente conseguisse êxito. Qual que é a sua opinião, Antônio? Favorável a essa ampliação. Acho que o exemplo que eu te dei de um pequeno hospital no interior do país aí com uma capilaridade reduzida é o típico exemplo disso. E aí eu também durante muitos anos militei no segmento de filantropia. O exemplo mais claro que eu consigo dar são das Santas Casas. Você vê, o parque instalado de Santas Casas no interior do país é enorme e é uma alternativa de acesso à população. Uma boa alternativa de acesso. Se você conseguir, por exemplo, nessa regulamentação, melhorar a capilaridade dentro da área de abrangência de uma Santa Casa no interior, consegue ter uma alternativa de recurso que para ela é extremamente importante a manutenção do atendimento ao SUS. Com qualidade, com prestação de serviço adequada. E isso também que nada disso vai funcionar se a justiça não definir se a legislação ela é taxa simplificativa. De que adianta você mudar o produto, deixar claro o produto, e aí o judiciário, na interpretação de está correto ou está errado, o judiciário interpretando da forma que ele acha que tem que interpretar com base nos preceitos legais dele, ele diz, não,
É isso que a ANS definiu como cobertura do produto. Não, ele tem que ter direito a isso aqui sim. Não vai adiantar. Então, é preciso, concordo muito com o Marcelo, mas o produto, na sua produção e na sua mudança atual de oferta, ele é importante para melhorar o acesso, aumentar essa condição do público poder acessar produtos. Ok, não tem um transplante de alta complexidade nesse mesmo exemplo, mas tem todo o restante, 80% da assistencial do usuário é de baixa média qualidade dentro da realidade do especialista, principalmente do cliente. Sabe que nós está cobrando a grande maioria do atendimento. Essa cobertura está garantida para a grande maioria dos procedimentos que ele precisa. Então, e isso vai desonerar o serviço público, isso vai desonerar o SUS, que vai poder aplicar esse recurso de fato em quem precisa. Sim, eu concordo com o Marcelo, sim, com relação a essas sugestões e opções que ele deu. Marcelo, é uma crítica que às vezes falam, que eu fui secretário 8 anos de Minas Gerais. Na própria fila do transplante, quem tinha plano de saúde acabava tendo um privilégio na fila que é absolutamente controlada, regulada e democrática, mas na hora que havia um órgão compatível, quem tinha a saúde suplementar estava com os exames em dia e quem dependia do SUS não estava com o exame em dia. Então, desempatava, havia uma interferência na fila. Mas uma crítica, Marcelo, que se faz, porque tem muitos que acham que é tudo ou nada. Ou você faz o rol completo, a integralidade, ou você segmentar e oferecer um produto mais simples, mas mais acessível a mais brasileiros, é que você estaria negando, depois ele teria que depender do SUS. Mas, por exemplo, faz toda a diferença num terreno como oncologia, o diagnóstico precoce do câncer de mama, do útero, de próstata, faz toda a diferença. Então, é melhor o cidadão ter atenção secundária, fazer os exames e ter os especialistas e entrar mais cedo na fila do SUS, mas há essa crítica, muitos sanitaristas, muitos pensadores e muitos políticos também falam assim, não, ou é tudo, ou oferece tudo, o plano de saúde, ou não pode oferecer uma coisa segmentada. Como é que você vê isso aí? Bom, essa aí tu foi preciso, né, Cristana? Acontece o seguinte, como tudo na vida, tem a ideologia envolvida, né? Então, assim, eu discordo por uma questão pragmática, por uma questão lógica, né? E eu acho que a grande questão que devia pautar esse debate é que realmente saúde particular não pode ser confundida com saúde coletiva. Eu acho que o que diferencia esse debate, o que deveria pelo menos norteá-lo, é a gente entender que saúde coletiva é dar o máximo que a gente consegue para todos, né? E aí vem a questão da universalidade do SUS e tudo mais. E saúde particular, partindo do princípio que se realmente saúde é uma coisa muito cara e que às vezes tem escolhas muito particulares por uma sobrevida de 18 meses, né, por um acesso como que tu dissesse. Então, assim, eu acho que isso devia ser separado, mas eu reconheço que é um debate altamente ideológico, né, dos sanitaristas que pautam muito isso, mas eu não concordo. Eu não concordo por uma questão de lógica, de pragmatismo. Eu acho que com o número de pessoas que a gente colocaria no sistema privado, quantas consultas de acesso àqueles que permaneceriam no sistema público nós
proveríamos, né, com o recurso que o sistema público economizaria, né, em prol de, eventualmente, um cliente de sistema privado usar algum serviço do sistema público. Mas daí eu me obrigo a fazer a pergunta, já não é assim hoje? Se o meu cliente hoje, por algum motivo, conseguiu acesso do transplante pelo hospital de clínicas e fizer o transplante desde que ele coberto, por óbvio, a cobrança vai vir para a operadora. Então, já se usa o sistema público hoje, ele já é de acesso universal, tendo ou não um plano de saúde, né? Ah, mas daí a operadora remunera. Mas ok, ela o remunera, mas daí voltamos para um debate financeiro, não é mais um debate assistencial, daí nós não estávamos influenciados pelo debate assistencial do tudo ou nada, né? Então, assim, essa é a minha opinião, mas eu reconheço que é uma situação altamente complexa e muito influenciada pela questão ideológica, né, Pestana? Em fevereiro de 2018, eu ainda deputado federal, membro da Comissão de Saúde e Seguridade Social, organizei uma missão parlamentar com mais 5 deputados para conhecer e travar um intercâmbio com o sistema português e espanhol. Fomos a Madrid e fomos a Lisboa, visitamos unidades de atenção primária, hospitais, ambulatórios, e visitamos os parlamentos, as comissões de saúde do parlamento português e espanhol. E, pasmem, quando a gente falava em judicialização, os deputados espanhóis e portugueses olhavam para a cara da gente e falavam assim, como assim? Assim, seria incompreensível lá essa coisa do rol exemplificativo e taxativo. Lá há no sistema público espanhol um decreto real que define o que o sistema vai oferecer. É assim no Canadá, é assim na França, é assim no Reino Unido. Então, assim, essa é uma peculiaridade brasileira. Assim, você tem no SUS não há um rol, é uma coisa aberta, então se confunde com essa leitura tudo para todos. E, por outro lado, na saúde suplementar tem um rol, mas aí fica essa discussão se é exemplificativo. Né? Se você não define as fronteiras, como é que você precifica e como é que você oferece ao mercado, à sociedade, aos usuários? Né? Então, nós temos que clarear, ter transparência total, que o consumidor possa saber exatamente o que ele está contratando. E há até polêmicas que já houve, o Supremo acabou pacificando, porque a relação do usuário com o plano de saúde é uma relação contratual. A relação do cidadão com o SUS é constitucional, é direito de cidadania, não é direito de consumidor. Quem contrata um plano de saúde não deixou de ser brasileiro e não deixou de ter direito ao SUS. E acabou em função. A pega que o Supremo usou foi o desconto no imposto de renda das despesas de saúde. Esse que foi que deu origem à recomposição pelos planos de saúde de quando ele usa o SUS. Essa que foi a base. Então, eu acho que nós temos uma longa caminhada aí pela frente e queria, então, já estamos chegando no nosso final, Antônio Marcelo, que vocês dessem aí o fecho. Nós estamos com uma comissão, existem mais de 240 projetos de lei sobre saúde suplementar no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados está instalada essa comissão tentando agregar, fazer uma síntese, um novo marco regulatório. Está para sair agora o relatório. Mas quais as linhas que ainda, pensando ainda no tempo desse governo, aí, o finalzinho de 2021 e 2022, quais seriam as transformações essenciais que a ANS, o Congresso Nacional, o Ministério da Saúde deviam produzir nesse espaço de tempo aí de curto prazo, falando aí de 21 e 22. Antônio.
Bom, já vou encerrar por aqui também, então, já, Pestana, mas respondendo a sua pergunta, é, antes da questão do governo, eu entendo que o mercado, para melhorar o acesso, ele também passa por uma questão de gestão. Ele também precisa melhorar as práticas, ele também precisa melhorar as formas de gerir recurso, ele precisa olhar para dentro da operadora também como melhora de acesso, porque isso é melhora da forma de se administrar isso. Olhando para o aspecto regulatório e legal, e reforçando o que o Marcelo falou, o marco legal precisa ficar muito claro, inclusive com o apoio das casas do Legislativo. Você acabou de falar que passamos por uma revisão da própria legislação, com N projetos sendo discutidos. Precisa ficar claro isso. A gente sabe que tem deputado querendo colocar tudo na lei. Se isso acontecer, não faz mais sentido. Temos uma forma totalmente impossível de se gerir na medicina supletiva, perde muito o sentido. Então, na minha opinião, o que se deve ver agora é isso, deixar claro o marco legal, o que se cobre, qual é a cobertura dos planos de saúde e isso ser respeitado pelo judiciário. Então, precisa-se também fazer um trabalho junto ao judiciário. O judiciário, através dessa súmula que está sendo discutida, precisa entender, como você disse, nós nos respaldamos em um contrato. Direitos e deveres estão ali estabelecidos. Então, a minha opinião, para esse final agora, principalmente no que se refere à Câmara e ao Senado, é deixar claro isso. Com relação ao aspecto federal, né, o Executivo em especial, o nosso ministro precisa realmente entender essa dissociação que existe entre medicina supletiva, medicina pública e a importância que nós temos no setor. São 48 milhões de pessoas atendidas hoje pela medicina supletiva. Marcelo. Marcelo, para suas palavras finais. Eu acho que o meu contador, que estiver certo, nós já estouramos o tempo, então eu quero agradecer a participação, tá? Eu quero agradecer a participação e deixar essa última mensagem que ficou à disposição de todos, do evento, da Abrange, sempre para ser um soldado aí do sistema. Gosto muito do que faço e estou à disposição. Eu elencaria regular a telemedicina, bem rapidinho, um universo breve, regular a telemedicina, deixar bem claro esse critério de revisão do rol, que em princípio está se estabelecendo aí semestral, se tudo der certo, se não for revertido o veto, enfim, vocês sabem. Se possível, a questão da flexibilização e que o judiciário ouça os apelos da sociedade que conhece esse setor para que ele deixe o rol taxativo. Eu acho que esse pacotinho assim já nos dá um universo bem legal para 22, tá, Pestana? Então é isso, quero agradecer mesmo e despedir de todos. Boa síntese, eu acho que foi muito produtivo esse debate. Agradecer a Abrange e a Iniciativa FIS e agradecer a todo mundo que nos acompanhou aí de casa, esse debate sobre os gargalos e as oportunidades para ampliação do acesso à saúde. Um grande abraço, tudo de bom para todos.